Que bom estar de volta com a lição de número 8, Vendo o Invisível. No nosso canal Classe de Professores, a gente estuda a Bíblia, os grandes temas da Bíblia, através da lição da Escola Sabatina. E o tema dessa semana é como podemos ver, eu coloquei entre aspas, a Deus. Quais as evidências da presença de Deus conosco, especialmente quando a gente está passando por momentos difíceis, como aqueles que nós estudamos na semana passada. Estamos estudando todo o trimestre sobre esse assunto. Como é que a gente pode ver o invisível? Eu coloquei isso como primeiro tópico, vendo o invisível. Bom, Deus é transcendente e nós não podemos vê-lo por esse olho humano, porque nós somos pecadores e somos limitados. No entanto, a Bíblia nos desafia a vê-lo pela fé. O texto bíblico de Hebreus 11 diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Nós não vemos a Deus, mas cremos que Ele existe. Hebreus 11, verso 1. A fé é aqui um instrumento através do qual nós podemos ver o invisível Deus, e sentir sua proteção e presença conosco. E aí a pergunta que aparece também é o seguinte: bom, mas quais são as evidências que vocês têm para crer num Deus que vocês não viram? Quais as evidências que temos para isto? Em primeiro lugar, essas evidências que nos permitem exercer fé em Deus são a generosidade de Deus, por exemplo. O texto de Romanos 8, 32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, que veio e morreu por nós, mas o entregou por todos nós, diz o texto, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Pergunta o apóstolo Paulo. A generosidade de Deus é uma ocasião é uma evidência de que Deus nos ama, de que Ele existe e de que Ele está trabalhando em nosso favor. Segundo lugar, a promessa de Deus, a promessa de Jesus, em fazer qualquer coisa por nós. O texto de João 14 diz: o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Percebeu? Jesus é o nosso mediador diante de Deus. O poder de Deus em ressuscitar Cristo é outra evidência. Esse poder, diz o apóstolo Paulo, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, Efésios 1, verso 20. Outra evidência é o pedido de Deus para que lancemos sobre ele nossas preocupações e ansiedades. 1 Pedro 5, verso 7, um verso muito conhecido seu, diz assim: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E eu colocaria também como evidência a consciência de que Deus se importa com o que acontece conosco. Deus se importou, por exemplo, com os israelitas exilados em Babilônia, se preocupou com Ester, aquela rainha lá na trama de Amã, lá quando os israelitas estavam num lugar como cativos. Ele se preocupou com os cativos também em Babilônia, e através de Isaías, um texto que nós lemos na semana passada, diz: por isso não tema, pois eu estou com vocês, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com minha mão direita vitoriosa. Isaías 41, 10. Então, a gente, diante de todas as evidências, existe também aquela questão da minha experiência com Deus. Eu posso ouvir Isaías, Jeremias, Daniel, eu posso ouvir Paulo, eu posso ouvir todos os profetas, eu posso ouvir o próprio Jesus, mas eu preciso ter essa experiência com Deus. É aquela história, muita gente diz assim: eu não gosto de abacate. E eu pergunto: você já comeu abacate? Ele diz: não, eu nunca comi. Bom, então você não tem experiência com abacate. Como você pode falar isso? Então a mesma coisa é essa experiência com Deus. Isso é individual, é intransferível. Nós precisamos ter essa experiência com Deus no estudo da Bíblia, na oração e no sofrimento também, nas dificuldades, sentindo Deus nos ajudando, nos protegendo, nos apoiando e nos direcionando ou redirecionando a vida. E eu colocaria uma pergunta para a gente pensar nesta semana e para conversar com aqueles que são professores da Escola Sabatina. Como crer que o caminho de Deus é melhor, mesmo não sendo o que queremos? Muitas vezes ele nos conduz por um caminho, ou ele permite um caminho que para nós aparentemente não é o melhor. Qual é a resposta de Deus para isto?
como crer nisso. Que Deus abençoe você e a gente se encontra aqui no canal Classe Professores.